Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos. Nós estamos retornando aqui com a correção da AP, da questão número 9, que trata do tema de geometria, né? Falando sobre os quadriláteros. E a pergunta é: quais deles têm pelo menos um eixo de simetria? Então, vamos lembrar o que é simetria primeiro, né? Olha essa imagem aí da borboleta. Quando a gente fala de simetria, a gente pensa em imagens que a gente consegue traçar uma linha e dividir essa imagem em duas partes que são exatamente iguais. Ou seja, o eixo de simetria dessa borboleta é esse que está aí traçado no momento. Para a gente lembrar de simetria, a gente pode pensar também em espelhamento, né? Então é como se a figura estivesse espelhada. Se fosse uma folha de papel, por exemplo, e você dobrasse ela no meio, uma parte da figura cairia exatamente em cima da outra. Onde estaria o eixo de simetria nessa figura dos aviões, então? Seria no avião central, certo? Por quê? Porque se eu pensasse, como eu falei antes, numa folha de sulfite desenhada essa imagem, eu teria que dobrar essa folha e um avião teria que cair exatamente sobre o outro, né? E, portanto, esse é o eixo de simetria. Na primeira figura, tem um X ali já marcado, ó, porque a gente não tem eixo de simetria nela, né? Na segunda figura, observa que o eixo de simetria que a gente pode traçar é um eixo horizontal. Poderia ser um eixo vertical também, como a gente está traçando ali na terceira figura, certo? E na quarta figura, a gente também não tem um eixo de simetria, né? Porque se você traça uma linha ali, não tem como cair uma ponta exatamente em cima da outra. Tudo bem? Então, a alternativa correta aí que a gente encontra para essa questão 9 é a alternativa C, figuras 2 e 3. E aí, acertaram? Espero que sim. Vamos para a questão número 10, então? Na questão número 10, você tem aí quadriláteros são polígonos que possuem. Então, ele te dá algumas propriedades, algumas características que tem que ser dos quadriláteros. Letra A, três lados, duas diagonais e a soma dos ângulos internos 360 graus. Letra B, três lados, três diagonais e a soma dos ângulos internos 180 graus. Letra C, quatro lados, duas diagonais e a soma dos ângulos internos 180 graus. Ou letra D, quatro lados, duas diagonais e a soma dos ângulos internos 360 graus. Então, temos que escolher qual alternativa que está correta dentre essas. Primeiro, vamos analisar o prefixo da palavra quadriláteros. Então, o começo dela, o prefixo quadri, o que significa? Significa quatro, né? Vem do numeral aí. Então, quando a gente tem quatro no começo ali, láteros, né? Quatro lados, ou seja, a gente já elimina, olhando só para o nome da figura, né? Para o nome da forma geométrica ali, eliminamos já duas alternativas, né? A letra A e a letra B, porque elas falam que tem três lados. Três lados é triângulo, né? A gente já aprendeu sobre as formas geométricas, sabemos que quem tem três lados não é quadrilátero, é triângulo. Bom, vamos analisar então um quadrilátero para a gente verificar o seguinte: quais são as diagonais que a gente pode traçar dentro dele? O que é diagonal? Diagonal é uma linha que você traça de um vértice, atravessando a figura até o outro vértice. Então, a gente tem duas diagonais possíveis dentro do quadrilátero que a gente desenhou ali. Poderia ser outro quadrilátero? Sim, poderia ser com lados diferentes. Mesmo assim, continuaria tendo somente duas diagonais. E aí a gente precisa falar agora da soma dos ângulos internos, né? Para a gente descobrir qual é a quantidade de soma dos ângulos internos desse quadrilátero ou de qualquer quadrilátero, na verdade, né? A soma dos ângulos internos é dada por essa fórmula. S é igual a n menos 2 entre parênteses vezes 180 graus. O S representa nessa fórmula a soma dos ângulos internos desse polígono que está sendo analisado, que é um polígono de n lados. No caso, 4, né? Porque é um quadrilátero.
N é o número de lados, ou seja, o N vai ser 4 nessa nossa fórmula. O que que a gente faz então para descobrir o número da soma, né? A gente vai pegar esse valor aí que indica N, né? E vai substituir pela quantidade de lados do nosso polígono, que é 4. Então, 4 menos 2 dá 2, e 2 vezes 180 dá 360. Ou seja, a gente encontrou ali a soma dos ângulos internos do polígono. Portanto, a alternativa correta ficou como alternativa D, né? E aí a gente encerra as nossas questões de hoje. Espero que tenham compreendido essa correção. Um abraço e até a próxima.